Meu nome é Nina, Nina Becker, eu tenho 25 anos, sou professora do estado do Rio Grande do Sul há 1 ano e meio, concursada. Hoje eu tenho 40 horas, eu trabalho 20 horas numa escola de ensino médio, como professora de Sociologia, Seminário Integrado e História, e numa escola de ensino fundamental como professora de História e, em breve, de ensino religioso também. Meu nome é Berenice Terezinha Borges Brown, né? Eu tenho 62 anos, a minha formação é História. Eu iniciei muito jovem no magistério, eu tinha 18 anos, em 1970. Em julho de 2013, precisamente no dia 22 de julho, eu encerrei a minha carreira no magistério público municipal, mas em 2007 eu encerrei no magistério público estadual. Mas durante esse tempo também eu trabalhei na escola particular, né? Eu fazia parte de uma cooperativa de professores, trabalhei com alunos também de periferia, né, no município de Gravataí, no município de Esteio e Sapucaí do Sul. Eu trabalho com o público no ensino fundamental de 12, 11 até 14, 15, 16, chego a ter alunos de 16, 17 anos, e no ensino médio a partir dos 16 até infinito, até os 40 e tantos. Eu trabalhei 12 anos como alfabetizadora, de 1970 a 1982. Um trabalho muito gratificante. Depois eu passei a trabalhar com alunos do ensino fundamental até a 8ª, e mais tarde eu cheguei ao ensino médio e trabalhava da 5ª série, que era série, da 5ª série até o 3º ano do ensino médio, nos três turnos, né? Manhã, tarde e noite. Então eu trabalhava 60 horas. A partir de 2007 eu reduzi minha carga horária para 40 horas e eu fui reduzindo a carga horária aos poucos, e o ano passado, quando eu me aposentei, eu trabalhava 20 horas. Acho que eu não escolhi ser professora, eu acabei sendo. É uma carreira que nunca me chamou muito a atenção, mas eu sempre soube que eu ia acabar sendo professora pela minha trajetória da minha família. Meus pais são psicólogos, então sempre tive muito acesso à área das ciências humanas. Minha mãe é professora universitária, eu sempre vivi muito no meio aos livros e, enfim, a ideia do ensino. Quando eu entrei na faculdade, eu tive que escolher entre a licenciatura e o bacharelado. E eu sempre achei que era mais interessante trabalhar com as pessoas do que trabalhar com as pesquisas e com os livros, apesar de hoje, enfim, também estar envolvida com pesquisa. Então acho que acabei sendo professora, foi bem mais cedo. Eu me tornei professora, como eu já falei, muito jovem e apaixonada pela profissão, né? Me encantei com os pequenininhos, então primeiro fui alfabetizadora. Eu ainda pertenço àqueles professores com formação em escola normal, e desde o meu estágio eu me apaixonei pelo magistério, né? Trabalhei muitos anos e sempre com o maior prazer. Eu acho que ser professor é ser educador, né? Em todos os sentidos da palavra. Então, ser aquele que ensina não só o conteúdo formal, mas que faz uma passagem entre os jovens, os adolescentes, as crianças, que seja, da infância para a idade adulta, para a cidadania. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Não é por isso que acho que é complexo, né? Nós temos que cuidar para não confundir, assim, ter só o afeto maternal e esquecer, não é, que nós temos também que cobrar dos alunos, mas acima de tudo, nós temos que gostar do trabalho, gostar de trabalhar com gente, de lidar com o ser humano, né?
Então, o aspecto humanitário, né, é o que sempre moveu o fato de eu ser professora. Então, ser professor também é ser um trabalhador da educação, é alguém que está envolvido com uma melhora do país, de certa forma, de uma maneira bem indireta, porque todos os políticos gostam de falar em época de eleição que a educação vai salvar o país, e não sei o que, não sei o que. É um discurso muito bonito, mas a educação ela não acontece do dia para a noite, ela não acontece em um mandato, ela não acontece em 4 anos. Então, acho que ser professora está inserido dentro de um processo lento, gradual e de desenvolvimento, enfim, da sociedade como um todo. Ser um bom professor, acho que é conseguir formar bons cidadãos. Agora, como se mede o que são bons cidadãos é uma outra questão, acho que mais sociológica do que, enfim, do que educacional. Eu me considero uma boa professora, porque eu acho que ser bom professor não é simplesmente ensinar o que a cartilha diz, o que o livro diz. É a gente poder ter liberdade de conversar sobre o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com a tua cidade, com o estado, enfim. Saber transpor o que acontece lá fora para dentro da sala de aula. E a sala de aula enfim, ela não é um mundo à parte, né? Apesar de quando a gente é aluno, a gente se sente um pouco estando, né, num mundo à parte. Acho que ser um bom professor é conseguir fazer essa transposição e, além de tudo, ensinar, né? Passar conhecimento. Que o professor tenha objetivos bem claros do que ele quer em sala de aula, que é a formação daquele aluno e o desenvolvimento das suas capacidades e a formação de um indivíduo realizado, mas um indivíduo que não viva isolado da sociedade, mas que ele faça parte daquele todo e buscar o conhecimento para poder se tornar um cidadão consciente, pleno, feliz. Então o professor tem que ter em mente isso aí. Não é fácil, mas enfim, acho que também é um processo de aprendizado, de ensino e de aprendizado, né? do professor e do aluno. Aquela convivência diária, ela tem que desenvolver uma empatia para que a aprendizagem realmente, de fato, aconteça. Então é muito importante aquela reciprocidade professor-aluno, não só despejar conteúdo, como se ele soubesse tudo, como se ele fosse dono, né, do conhecimento. Não, o professor vai conduzir, é o fio condutor que vai levar ao aprendizado. Não tem fórmula pronta, acho que isso é importante dizer. Não se ensina na faculdade o que é ser professor ou o que é ser um bom professor. Acho que é importante que a gente, né, tenha elementos teóricos, mas isso acho que a gente só aprende dentro da sala de aula. Acho que a gente só se dá conta, enfim, quando a gente está na frente de 30, 35 jovens, e enfim. E aí a gente vai dando um jeito, né? E acho que é assim que a gente se forma docente. Eu vejo que hoje os jovens, assim, os adolescentes, eles são muito dispersos, né? Não só dentro da sala de aula, mas acho que na vida como um todo. Talvez seja reflexo das novas tecnologias, talvez seja reflexo do Facebook, enfim, pode ser. Mas eu acho que também, olhando para a minha trajetória há poucos anos atrás, quando eu também era uma aluna de ensino fundamental, ensino médio, eu também era assim, a gente também passava por algumas coisas, assim, vai passando por algumas fases de amadurecimento que são normais, né? Então, acho que a maioria dos professores sempre fala que os alunos são indisciplinados, que eles são mal educados, que eles respondem. Eu acho que eles são,
Mas eu acho que tá no momento de ser também, né? Não posso culpá-los por isso, enfim. Acho que ser indisciplinado, ser rebelde se a gente não for. O que se espera de um professor é que ele entre numa sala de aula, que ele discipline 30 alunos, adolescentes, que estão pensando em qualquer coisa, menos na aula, menos na disciplina que está ali. E eu acho que eles estão corretos, estão pensando em qualquer coisa, porque na maioria das vezes o que é apresentado como conteúdo não é interessante. E, enfim, se espera desse professor que ele dê uma boa aula, que ele tenha todo o conhecimento sobre as tecnologias, que ele recolha os celulares, enfim. Em que mundo se vive, né? A gente vive num mundo que as pessoas têm celular, que elas têm o WhatsApp, que elas têm o Facebook, que elas têm tudo ali na palma da mão e que elas, ao mesmo tempo, não sabem buscar no Google uma informação que está sendo passada. No meu caso, eu vi o aluno como aquele serzinho que chegava ali com vontade de aprender e que eu tinha que dar tudo de mim, como profissional, para que ele pudesse saciar a sua sede de conhecimentos, né? Um ser em desenvolvimento. Então era dessa maneira que eu recebia meus alunos, e cada turma é uma, tem características próprias, que eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de música, de artes. Então tinha alunos que, para desenvolver o conteúdo de história, a música ajudava, o cinema, os filmes, a literatura. Mas o professor tem que ter essa percepção, esse olho clínico, de descobrir aonde ele pega o aluno, para que o aluno se interesse pelo conteúdo, né? Tu tens que desenvolver um conteúdo. Então, como é que tu vai tornar simpático para os alunos aquele conteúdo? Datas, nomes, né? Aquela história tão tradicional, não tem tanta importância às vezes para o aluno. Mas sim ele entender o contexto em que as coisas se dão. Eu acho, sinceramente, que os conteúdos também deveriam mudar. Os conteúdos, eles são muito pautados pelo que cai no vestibular e hoje pelo que cai no Enem. O Enem, eu sempre gostei da prova do Enem, porque eu achava uma prova bem interessante, assim, que misturava as áreas, tudo. Mas o Enem tem se tornado cada vez mais vestibular, né? Então, ele tem pautado alguns conteúdos que a gente é obrigado a trabalhar, e deixa de lado o que eu acho que é mais importante dentro da escola, do ensino médio especialmente, que é ensinar a pensar, ensinar a refletir e a organizar propostas diferentes para o mundo, né? Acho que é isso que é o objetivo da escola, é fazer com que se aprenda a pensar e se aprenda a ser um bom cidadão. Nos últimos anos trabalhei muito com projetos, uns projetos que despertavam o interesse do aluno, e tive apoio nas escolas que eu trabalhava para trabalhar dessa forma, com projetos. Com dificuldade de material, tínhamos que criar materiais, né? Não tínhamos a internet a nosso dispor, tínhamos que pesquisar. Escola sem biblioteca ou com uma biblioteca muito ineficiente, então sempre tinha que buscar em outra escola. Eu acho que as escolas têm uma estrutura física, de material, enfim, bastante precária, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. E eu não trabalho em escolas ruins, quer dizer, eu sei que existem escolas que são piores, né? Mas quando a gente fala de estrutura, assim, não é só não é nem só a estrutura física, porque todas as escolas têm laboratório de informática, mas não é isso que faz uma boa estrutura. É também tu ter um suporte pedagógico, tu ter um suporte educacional, e eu acho que aí as escolas falham muito, né? Na questão da disciplina dos alunos, da disciplina do teu trabalho,
né? O pedagógico, em geral, cuida da tua disciplina de trabalho. Acho que a gente precisa ter mais apoio dos setores dentro de uma escola, porque eles não conversam, né? Os setores dentro de uma escola só conversam na época do conselho de classe. É muita cobrança, né? Assim, o tempo inteiro, por que tu não entregou as notas, o que chegou atrasado, o que aconteceu, não sei. Que bom, tá bem, é o momento, eles precisam cobrar essas coisas, mas acho que é bem ruim, assim, o clima de trabalho às vezes prejudica. Eu acho que isso faz com que as pessoas fiquem, se afastem, né, tenham mais licenças do trabalho, enfim, outras questões assim que atrapalham. Quanto à Secretaria de Educação, eu acho que daí vem menos apoio ainda, né? A Secretaria de Educação nos obriga a trabalhar uma carga horária abusiva, ao meu ver, né? O contrato de trabalho, enfim, hoje é de 20 horas, para as 20 horas a gente tem que cumprir 13 horas em sala de aula e mais 7 de planejamento. Isso não é cumprido, a gente cumpre muito mais do que 13 horas em sala de aula. Tem casos de professores que cumprem 15, 16, 17 períodos, né? Eu cumpro em uma escola 15, na outra 14 períodos em sala de aula, sobra pouco tempo para o planejamento, e não só planejamento, mas a correção de provas, de trabalhos, enfim, tudo isso não é contado. E, sinceramente, eu acho que a Secretaria de Educação não só cobra e não tem um apoio, assim, não tem um suporte para os professores, né? Porque também é muito fácil dizer que é uma boa, que o salário é bom, não sei o quê, sendo que a carga de trabalho ela não compensa. Eu conheço muitos professores que entraram no mesmo concurso que eu, que já desistiram, já se exoneraram, porque é difícil, não é fácil, tendo estudado 4, 5, 6 anos, sendo às vezes mestre, doutor, tá ganhando R$1.000 por mês. Não é fácil. Em sala de aula, eu não pensava na questão salarial. Eu pensava na formação dos meus alunos. Sempre fui apaixonada, assim, e trabalhei sempre com matérias humanísticas, história, trabalhei também com geografia, filosofia e sociologia, porque, na verdade, no magistério, dependendo onde tu estás atuando, falta o professor da área específica. Então, se tu tens familiaridade, tu tens formação, no meu caso, formação em história, e por ter cursado cadeiras de filosofia, de sociologia, e por gostar da geografia, tu te torna até autodidata às vezes e preenche vaga da falta de professores especializados naquela área. Assim, eu me sinto à vontade para trabalhar com os conteúdos de sociologia, porque é a área que eu sou formada, e eu não preciso de muito tempo para pensar numa aula de sociologia. Qualquer coisa me rende uma boa aula de sociologia. Esse ano eu fui colocada para ensinar história em 2 escolas, né, assim, para turmas diferentes. Eu gosto muito de história, mas eu não sou formada nisso. Então eu tenho que estudar muito para dar uma boa aula. E às vezes não dá certo. Então eu acho que com isso eu não me sinto à vontade. Eu acho que essa é uma imposição que também tem a ver com a Secretaria de Educação, enfim, né, com o sistema, que qualquer professor de ciências humanas pode ser professor de qualquer ciência humana. Para cumprir a carga horária, então a gente tem que dar não sei quantas outras disciplinas, né, assim, o fato de eu dar seminário integrado também é isso, para cumprir carga horária, e não porque eu seria uma boa professora de seminário integrado. E eu acho que isso deixa pouco à vontade, assim, com algumas coisas dentro da escola. Me considero e fui uma profissional muito responsável, mas também muito livre. A ideia de liberdade sempre norteou meu trabalho.
Eu nunca tive problemas com as instituições. Nenhuma escola cerceou, né, as atividades que eu planejava, a minha forma de trabalhar. Iniciei meu trabalho durante o período da ditadura militar no Brasil, dos anos 70, daí eu trabalhava com alunos pequenos. Eu sempre tive autonomia. Não tive problemas com direção de escola, nem com secretaria de educação, nem com, vamos dizer, a coordenadora de ensino. Procurei sempre trabalhar seguindo as normas. Passei os anos 70, depois os anos 80, os anos 90, cheguei aos anos 2000 e nunca deixei de ser aquela professora que tinha autonomia em sala de aula. O ensino médio politécnico, que sinceramente não tem ajudado. Eu sou professora de uma disciplina do Politécnico, que é o Seminário Integrado, e ela é vista como uma perda de tempo pelos alunos. E a gente tenta fazer de tudo, né? Faz as aulas mais criativas possíveis, faz pesquisa, faz debate, enfim. Mas o que eles sentem a gente está perdendo o período de química, a gente está perdendo o período de matemática e das matérias que é necessário para eles passarem no Enem, para eles passarem no vestibular. Se nenhum deles for fazer o Enem no vestibular, não tem problema, mas eles sentem a falta do conteúdo curricular. Eu acho que o sistema assim, do ensino médio politécnico poderia ter sido uma boa ideia. É uma boa ideia, mas ela na prática não funciona. Não funciona. A gente não teve formação para isso, né? Eu, desde o primeiro ano que eu entrei, eu fui colocada numa sala de aula sem saber o que fazer dentro da disciplina de seminário integrado. E também na escola ninguém sabia. A gente está 1 ano e meio, a 3 semestres, ainda sem saber, tentando improvisar, né? Já passaram alguns alunos por nós que daqui a pouco vão se formando, muitos desistem. Eu estou vendo que tem crescido uma evasão do ensino médio. Não sei se por causa do Politécnico, mas eu acho que contribui bastante, porque as pessoas não veem mais sentido em fazer o ensino médio, sendo que agora elas podem só fazer o Enem né, com 18 anos e terminar o ensino médio. O conteúdo é uma repetição do que é o ensino fundamental, talvez com um pouco mais de profundidade, mas eu sei porque eu dou aula nos dois, então eu sei que com o 6º ano e com a primeira série do ensino médio eu estou trabalhando a mesma coisa, com profundidades diferentes, mas tudo parece meio que uma perda de tempo. Então. Quanto ao sistema educacional do nosso país, mudanças já aconteceram, mas muitas outras devem acontecer para que realmente as coisas mudem em nosso país e que a educação seja a base para essa mudança. O sistema público que oferecesse a todos os alunos, centro, periferia, né, meios para que o aluno se desenvolvesse integralmente e que a educação, o ensino, a aprendizagem acontecesse em tempo integral. Manhã, tarde, que a escola fosse realmente o destino desses alunos para que a rua não chamasse atenção, com projetos que envolvessem todas as áreas, do esporte, a cultura, para que o aluno ficasse inserido no meio e se preparando já para exercer o seu lugar na sociedade. Políticas públicas, que o governo olhe para este lado, nos 3 níveis, né? Mais educação, iniciativa governamental, mas não fazem parte de uma política permanente. Eles acontecem em determinadas épocas, né? Dependendo dos partidos que estão à frente do poder, mas
que essas coisas acontecessem sempre, né? Que fizesse parte da formação do nosso educando, com formação continuada, e tanto na área, tanto no meio público quanto privado, que o professor tenha sempre oportunidade de se aperfeiçoar, se integrar e continuar a sua formação, que ela não seja truncada, que a universidade seja o início dessa formação e que ele tenha salários compatíveis com a sua formação e que ele seja incentivado com promoções e com políticas governamentais em prol, né, de uma educação mais aprimorada, para que o nosso aluno não fique à margem do desenvolvimento, mas que faça parte desse desenvolvimento. Sinceramente, eu acho que o ideal seria começar do zero a escola, mas isso não existe, não vai existir em tempo nenhum, né? Não existe a gente desfazer o que está feito e começar de novo. O que eu acho que podem existir são mudanças pontuais. Acho que precisa ter formação continuada de verdade para os professores, que não é no horário do seu planejamento, que é dispensando, se necessário, períodos de aula, para a gente poder ter uma formação com qualidade, né? Eu acho que é tendo de fato um olhar para esses professores e, enfim, ao fim e ao cabo, para os estudantes, para toda a comunidade escolar que tá em volta.